O Grande Inquisidor é uma das partes mais famosas do romance Os Irmãos Karamazov, escrito por Fyodor Dostoiévski. Trata-se de um conto, inserido dentro do romance, composto por uma série de diálogos entre os personagens, como o Grande Inquisidor de Sevilha, Espanha, assim como o próprio Jesus Cristo, que havia retorno à Terra. Basicamente temos um extenso diálogo entre o Inquisidor e Jesus Cristo, durante a Inquisição Espanhola. O Inquisidor, que conhecendo a identidade de Jesus, manda prendê-lo e passa a criticar sua vinda à Terra, argumentando que a humanidade não está pronta para a liberdade, e que a própria Igreja Católica Romana deve tomar o poder real e controlar a vida das pessoas em nome do seu próprio bem. No diálogo, bastante pesado e acusatório, são abordados temas e questões profundas sobre o livre-arbítrio, a natureza real do poder, a religião, a relação do indivíduo e a sociedade e muitos outros. É uma reflexão filosófica intensa, buscando extrair, após encontrar a força, o real significado da fé, consequentemente da liberdade e do sofrimento humano. Para o escritor, estes elementos estão interligados, aliás, eu ousaria dizer que são inseparáveis. Dostoiévski acreditava que apenas através do sofrimento e da dor, era possível expurgar o mal e o pecado, alcançando assim, consequentemente a liberdade. Contudo, para que isso fosse possível, era necessário uma fé inabalável e uma certeza em algo, em seu caso, no divino. Dostoiévski gostaria de saltar livremente para o vazio, mas, apenas e somente se ele tivesse a certeza que Deus estaria segurando-o com suas mãos, evitando a queda mortal. Evidentemente, é fácil perceber o quão provocativo é o texto, especialmente se recordarmos que foi publicado no século XIX, em um país cujas sólidas e profundas raízes bebiam da tradição religiosa. Sua complexidade permite interpretações e muitas análises, suscitando questões importantes dentro da condição humana diante todo o resto que a cerca. Antes de passarmos para a análise filosófica e interpretações, podemos destacar a importância da análise literária. O escritor utilizou-se de um estilo narrativo bastante complexo, não apenas com diálogos profundos entre as personagens, mas também pela maneira que se expressam, com suas palavras rebuscadas, refletindo os status de cada uma delas. A figura do inquisidor é usada para expor as ideias e argumentos abaladores, através de uma maneira bastante dramática e cativante. Isto permite criar um simbolismo poderoso, podendo ser interpretado como a representação da luta entre o poder institucionalizado e da liberdade individual. O inquisidor é o lado autoritário e cruel personificado, assim como irônico. Enquanto Jesus representa a liberdade e a compaixão, temos assim a estrutura narrativa do diálogo ou da história, contemplando visões de mundo diametralmente opostas e os conflitos que geram ao serem expostos. Filosoficamente falando, temos uma tensa abordagem entre a liberdade do indivíduo e sua necessidade em ter uma autoridade externa para que estabeleça estas regras e limites, o que é quase um paradoxo, embora, basicamente, a mensagem discutida é que o ser humano deseja ser livre mesmo de suas responsabilidades, responsabilizando estas a algum indivíduo ou entidade suprema, tendo esta então que carregar o peso da humanidade, enquanto a outra goza de plena liberdade sem responsabilidades, ou, caso contrário, prefere abdicar desta liberdade plena, em troca de uma segurança completa, como um recém-nascido cercado pelas barras de um berço. Temos também uma fervorosa crítica referente ao papel da religião institucionalizada, pois esta é retratada como uma força que busca controlar as massas ao invés de promover a verdadeira paz e plenitude espiritual. A religião organizada e a instituição da Igreja não é vista como necessária para a salvação da humanidade, quase como o contrário. É destacável também uma visão crítica ao utilitarismo, com a reflexão de que a felicidade e o bem-estar coletivo é mais importante que a própria liberdade e o bem-estar individual. O inquisidor argumenta que a opressão e a ilusão são plenamente justificadas se terminam trazendo estabilidade e segurança às massas. Isto nos faz perguntar até que ponto se pode sacrificar a liberdade individual em favor de um suposto bem maior, no caso, a tal função social. Quando vemos Jesus no conto, ele está retornando e opera alguns milagres, como trazer de volta à vida a pequenina filha do juiz. Quem testemunha o milagre, fica embasbacado. Então, temos a presença do conflito entre a fé e a razão no diálogo com o inquisidor, que, independentemente de saber que o prisioneiro é Jesus, ele enfatiza a necessidade de evidências e milagres palpáveis. A criança não necessariamente poderia estar morta, poderia estar fingindo. Uma água pode ser adulterada para ganhar uma nova cor e parecer com vinho. O inquisidor lamentavelmente é um homem coitado. Ele é retratado de maneira bastante humana e complexa. É um cético que acredita que algo exista, mas nega-se realmente a aceitá-lo devidamente. Muitas pessoas são assim,
vivendo mentindo para si próprias e tentando ignorar ou mesmo alterar a verdade, incapazes de possuir a fé incondicional e o poder da transcendência, que Jesus representa e traz. Por isto, ele tem diversos tons ambíguos e uma moral questionável, o que acrescenta ainda mais beleza e profundidade à narrativa. Este também questiona a própria natureza do mal, bem como a capacidade que o homem tem de lidar com ele. O inquisidor espanhol é um homem constantemente buscando por respostas, mesmo estando cego às respostas, como a própria humanidade. E, se a cegueira não é melhor que a visão cruel e abjeta. A humanidade está sempre diante de questões complexas sobre a vida, a existência, o sofrimento, a morte, a dor, a alegria, a esperança, e muito mais. Por isto a opressão ou a supressão de algo pode ser melhor para remover essa chaga da sociedade. Claramente a análise ao totalitarismo aqui é visceral. Lembramos que o escritor é oriundo de um país cuja tradição desemboca a acreditar que seu líder supremo é um representante de Deus e seu elegido na terra. O czar é divino. Por isto, temos uma contemplação filosófica referente ao desafio à autoridade institucional, quase forçando o leitor a questionar o poder estabelecido e a refletir sobre as implicações de sua própria liberdade individual e o papel que esta tem em um escopo maior, quando colocado em contraste com o da sociedade em que está inserido. Por isto há um estímulo do texto à crítica de estruturas sociais e políticas que limitam a liberdade e perpetuam a opressão, e, com ela o sofrimento, sendo Jesus o representante da salvação, com seu amor incondicional e libertador. Essa característica tão cética do inquisidor desdobra para uma abordagem sobre a crise de fé no mundo moderno e a rejeição à mensagem de Jesus. Esta reflexão pode ser interpretada como a dificuldade em encontrar significado e crença em um mundo cada vez mais secularizado e cético ao mesmo tempo, onde forças opostas estão constantemente lutando para ganhar espaço e fincar suas bandeiras no coração de cada indivíduo, arrebatando nessa eterna luta de razão e fé. Hoje, aqui, com todo o exposto, oferecemos uma análise mais detalhada do profundo potencial interpretativo da obra, apresentando um debate sobre a natureza da liberdade, do poder, da religião, da condição e valor humano, como temas universais que foram travados no diálogo pelo homem inquisidor que, crente de sua razão e fé, usando-se de sua voz como a palavra do Senhor, enfrente o próprio Rei dos Reis, condenando-o à morte. As condições expostas ajudam a aprofundar melhor na compreensão do texto. Esperamos que tenha sido de algum valor educacional e que tenha aproveitado este momento aqui conosco, saboreando cada palavra à medida que íamos expondo e revelando mais sobre a intenção e objetivo da obra. Obrigado e até a próxima!